Fala, Pedro, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre uma coisa bastante interessante aqui. E se você está aqui, provavelmente você sofre com esse tipo de situação, que são os resultados sendo prejudicados pelo seu psicológico, pela sua ansiedade, por esse tipo de situação que causa tanto dano ali nas suas operações e nos nossos resultados, né, no final. E isso é bastante comum, né, entre traders, bastante mesmo. É bem comum ter essa ansiedade, ter esse nervosismo e principalmente, tá, é uma característica bem forte dentro de operadores que utilizam tape reading, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como você pode passar por cima desse problema, como você pode tentar minimizar. Lógico que eu não estou falando do tratamento em si, mas de algumas coisas pontuais que vão ajudar bastante, né, que vão diminuir esse tipo de situação, e até para algumas pessoas mais novas que isso ainda não chegou, serve como uma forma de antecipar, né, e não entrar nesse ciclo vicioso, nesse ciclo tão ruim que é operar com muita ansiedade, né? Então vamos tentar aqui falar e tentar achar alguns problemas pontuais a respeito disso, ok? Então, falando aqui sobre eventos de piora do psicológico, né? Então você está ali operando e toda vez que você clica e se surge, né, aquela exposição ao risco, né, começa a sentir aquelas coisas bem incômodas, né, que é aquela palpitação mais forte, que tem dando aquela ansiedade mesmo, e te deixando bastante nervoso, bastante impulsivo para você poder conseguir aí fazer os seus resultados ou as suas operações. Então vamos lá, eventos de piora. A primeira coisa, né, que dá para a gente poder identificar assim no trader que tem bastante problema com essa com ansiedade, com esses problemas surgindo de nervosismo, com psicológico bastante abalado, é a sequência de resultados negativos, né? Então ele vem já operando há um bom tempo, tentando muitas coisas, tentando melhorar e sempre, né, vai caindo, vai se prejudicando, toma às vezes uma porrada muito maior do que era previsto, não acaba estourando o gerenciamento, não segue direito, né, o gerenciamento que era programado anteriormente, mas ele não consegue e vem surgindo, né, todas essas sequências de resultados negativos que vão não só prejudicando as operações do dia, mas vão prejudicando muito a conta, né, e toda essa trajetória que o cara teve no trade, e vai ficando isso cada vez mais difícil, mais problemático, chegando a situações de muito nervosismo. O cara está operando em casa, tem os filhos, aí acaba sendo ignorante com os filhos por conta de uma situação de mercado. Isso não é tão incomum, né? Isso acontece bastante. E por que que isto acaba levando a uma piora e uma quebra no final das contas? Porque o cara não consegue simplesmente adotar um gerenciamento de risco, porque a ansiedade já não adianta mais. Porque ele está completamente sem confiança, né? Não tem mais essa confiança na operação ou no operacional, que vai trazer, né, aquele olhar mais, vamos dizer, com apetite, né? O trader que ele é realmente positivo, ele na hora que ele senta, ele vai operar, ele tem um ar mais predativo, entendeu? Ele tem um olhar mais fissurado, assim, no sentido de eu vou pegar, né? Eu vou conquistar, eu vou pegar esse valor aqui. Então, o cara que ele está mais ansioso, que ele está com um problema, que ele tem uma sequência de resultados negativos, ele está mais passivo, ele está mais, meu Deus, vai, não vai, não vai. E aí, né, surge todo esse problema sequencial aí, que o cara não consegue mais mesmo e vai embora. Vai embora do mercado, né, sai simplesmente. E é uma diferença bem gritante, né, do cara que tem realmente resultado positivo do cara que não tem, né, tem essa sequência de resultados negativos, né? E, como eu disse, né, esse cara que tem resultados positivos, ele tem um olhar mais centrado, como se ele fosse um caçador, né? E já o outro cara como se ele fosse a presa. É engraçado, mas
realmente acontece assim. Então essa é a primeira, né? Uma das primeiras questões que a gente pode identificar, que é a sequência de resultados negativos. Já na segunda, aqui a gente tem o processamento de muita informação, né, em grande velocidade. De novo, né, aqui é bem nítido e bem intenso para operadores que utilizam técnicas de tape reading. Às vezes ele fica olhando, né, tantas ordens sendo executadas lá no Times and Trades, nos negócios, tentando buscar um parâmetro, tentando buscar uma circunstância onde ele consegue identificar um player que tem aquele lote que ele vai fazer preço, né? Muitas vezes, né, o que acontece é o cara até identifica determinadas situações onde ele vai tentar pegar, né, ele identifica esse cara que entrou no mercado, que ele vai fazer essa execução, mas o que acontece no final das contas? O cara faz, né, essa execução, ele vai, entra no mercado, ele arrasta um pouco de preço e aí para, né, porque ele já fez aquela negociação e aí mesmo que o cara tente entrar, né, nessa circunstância de comprar ou de vender junto com um determinado player, o player já fez aquela movimentação. E às vezes ele até volta posteriormente, mas o cara está tão pressionado, né, em processar todas essas informações que vão entrando no mercado a cada segundo, né, que ele já não consegue mais ter um parâmetro real. Ele está pegando muita informação, processando muita informação. E esse processamento de muita informação, ele é extremamente prejudicial, primeiro, porque você não consegue ter uma informação de qualidade, né? Porque você não consegue processar tanta informação assim, nessa velocidade, né? Já é difícil de processar o número de informação que tem. Né? Imagina todas essas ordens que ficam entrando, aparecendo no Times and Trade aí durante o dia. Já é difícil você processar tudo isso em alta velocidade, é uma coisa muito complicada, né? Então você acaba tendo muita informação para uma qualidade péssima, péssima, e aí fica bastante difícil de colocar isso a seu favor ao longo do tempo, né? E nessa situação acaba surgindo alguma ansiedade, algum nervosismo, porque começa a você ficar muito vidrado ali, né, na tela, ficar com os olhos quase que sem piscar, né? E isso é bastante prejudicial. Algumas pessoas que utilizam tape read que são vencedoras mesmo, que têm resultados positivos, são bastante pontuais, né, em relação a determinado movimento, né, que vai acontecendo, porque ele já tem na cabeça, na verdade, um sentimento diferente, de uma análise diferente de fora do mercado, e não com relação a simplesmente o que está acontecendo ali no Times and Trade e na entrada de ordens, né, essa entrada e saída de ordem dentro do book de ofertas. Então, esse cara ele até consegue tratar dessa maneira, porque a cabeça dele está bastante fora do mercado, embora ele está processando essas informações pontuais que vão entrando. Mas a grande maioria acaba utilizando somente, né, essa visão ali de dentro de mercado, de todas as informações que vão entrando, que vão surgindo dentro do Times and Trades, dentro do book de ofertas, entra, sai, cancela, toma, raspa, deixa na tela, deixa na pedra. É todo esse tipo de informação o tempo inteiro ali, só fica focado naquilo e ele não consegue mesmo processar essa informação e trazer essa informação para uma informação de qualidade, né? O que prejudica, obviamente, a operação dele. E ele começa a não ter resultados positivos, começa a operar demais, né? Clica muito o tempo inteiro, porque cada hora ele tira uma informação. Por quê? Porque está processando um monte de informação de ruim, má qualidade, né? E ele começa a clicar, a achar motivos em todos os momentos. E começa a clicar. Quando no final do dia ele já fez muita operação e o resultado é bem ruim, né? E às vezes até um resultado positivo, mas quando vai olhar, contabilizar as taxas, é negativo, né? Acaba sendo ruim. E se você utiliza qualquer tipo de técnica que você entra no mercado muitas vezes, tem resultado, mas você não está contabilizando os seus custos,
obviamente você está tendo um resultado de fantasia, um resultado que não existe no mundo real. Por quê? Porque no mundo real as taxas elas entram na sua conta como desconto, né? Então não tem jeito, no mundo real taxas existem e tem que ser contabilizadas, porque senão não vai fechar a sua conta, você em vez de ganhar dinheiro vai estar perdendo, vai estar só sustentando ali a B3 e a corretora, né? Então esse processamento de muita informação ele é bem prejudicial, em especial em grande quantidade de traders que utilizam técnicas de tape reading, ok? E a terceira ali que a gente pode identificar é a estrutura da pessoa, né? Às vezes o cara ele pega um dinheiro, né? Às vezes, sei lá, estudei trade, nossa, olha como eu tô bem no simulador, tá tudo certo, ó. Agora eu vou ganhar dinheiro. O que que eu vou fazer? Vou pegar esse dinheiro que eu tenho, vou pedir demissão, eu vou sair da empresa, vou pegar esse dinheiro, vou colocar na margem, agora eu vou ganhar dinheiro, né? Só que o que que ele não faz é a contabilização de que mercado, porque ele também não percebe, ele não sabe disso, que mercado real é uma coisa, simulador é outra, completamente diferente. Tá? Eu sou um cara que eu não gosto muito de que o aluno, a pessoa, o trader faça os cursos e fique muito tempo no simulador, fique ali operando simulador. O simulador ele é importante para você entender determinadas coisas de variáveis sobre o método, sobre a estratégia. A partir do momento que você já entendeu, não tem por que você ficar no simulador, porque o simulador ele vai te apresentar uma situação irreal, uma situação que não existe, tá? Porque o mercado real, ele vai impactar o seu emocional. Ele vai impactar o seu emocional, querendo ou não. Então, a forma como que você enxerga, né, a visualização sobre esse mercado, que parece ser a mesma coisa, acaba não sendo. Porque o seu ponto de vista muda, né? Como o seu ponto de vista mudou, o mercado para você acaba sendo outro, ok? E aí a forma como que você age e reage a ele acaba sendo diferente do que você agir e reagir dentro do simulador. Então, por isso que a gente tem esse problema. Então, o cara pega aquele dinheiro, né? Coloca na margem, tem todo aquele histórico no simulador legal, e aí vai para o mercado real. Só que aí, o mercado real é diferente. O mercado real entra as emoções. E o que que acontece posteriormente à medida que o tempo vai se passando? Vai começando a surgir as contas, os boletos, né? O custo de vida, e o cara ainda não tem resultado. Então o que que ele vê? Ele vê momentos de grande perda, diminuindo bastante, né, o seu patrimônio ali, na verdade a sua margem, a margem que ele colocou, e ao mesmo tempo ele vê que vem chegando as contas, ele precisa pagar aquilo, né? Ele precisa manter o seu custo de vida, colocar as coisas em ordem e ver que, puxa, eu pego daqui da margem, porque eu vou ter que pegar da margem, coloco ali, pago, já diminuiu mais a margem ainda. Mantém-se em uma espiral de perda, vai diminuindo a margem e vai ficando mais difícil de pagar as contas, de manter o custo de vida. Chega um momento que fica bastante visível isso, perceptível, e lógico, depende muito do tamanho da margem que ele colocou em relação ao custo de vida dele. Quanto menor essa diferença, mais rápido isso vai acontecer. E aí vai surgir a ansiedade. Vai surgir o problema psicológico muito rapidamente, tá? Porque agora ele começa a operar, né? Chega um momento que ele começa a operar sem poder perder. E aqui é o ponto final do negócio. Não tem mais como dar certo, né? Não tem. É impossível dar certo quando você não pode perder. Porque não é um mercado de ciência exata, né? De matemática. É um mercado de probabilidades. Então, fica bem difícil, né? De você fazer qualquer coisa. Aliás, é praticamente impossível de você fazer qualquer coisa dentro do mercado de probabilidade que você não pode perder. Ou seja, tem que ser 100% certo. Não é assim, né? Não dá. Ok? Todas essas situações, né, de ansiedade, de preocupações, psicológico abalado,
ele tem uma característica pontual muito importante que vai fazer com que você não tenha chance de dar certo ao longo do tempo, tá? Com um tempo mais distante, assim, quando você percorre mais, né, sobre esse caminho, a probabilidade de você cair no meio, acabar com seu sonho de viver de mercado, vai chegando bem mais rapidamente, porque fica impossível de você aplicar qualquer gerenciamento de risco nessas situações, né? O emocional ele vai surgir, ele vai gritar e ele vai impossibilitar você de aplicar um gerenciamento de risco. Então, ainda que você aprenda em cursos ou faça por você mesmo, desenvolveu por você mesmo um gerenciamento de risco legal, que esteja adequado com o seu risco mesmo, com seu apetite a risco, com o seu perfil de risco, com as suas contas, mesmo que você deixe tudo assim bem estruturado, tá? Pelo gerenciamento de risco. Quando acontece, né, esse tipo de situação, essas três situações que eu estou falando, o emocional vai gritar e simplesmente não vai ser aplicável aquele gerenciamento de risco, ok? Então percebe o problema disso? Percebe o quanto isso é prejudicial e o quanto isso impossibilita a pessoa de dar certo no mercado e o quanto esse muro é alto? É difícil, é bastante difícil. E aí, muitos momentos, a pessoa vai achar talvez que seja a técnica dela, e às vezes a questão não é nem a técnica dela, né? Mas talvez até tenha um problema da técnica, mas a técnica não causa tanta dificuldade assim, né? Por exemplo, tem técnicas que sim, mas o cara pode ter até uma técnica razoável, mas o que está realmente sugando tudo são essas situações aí. Porque surgem uma ansiedade e problemas psicológicos bem importantes, né? Um nervosismo bem importante que não vai deixar aplicar um gerenciamento de risco. E a gente sabe que sem o gerenciamento de risco, o que acontece? Matemática contra. E matemática contra é impossível de dar certo, tá? Impossível de dar certo com a matemática pronta. Então vamos para a solução dessas três situações distintas. A primeira, sequência de resultados negativos, onde você está com a confiança abalada, ok? Então qual que é a solução? É uma solução complicada, tá? É uma solução bastante complicada, na verdade. Você precisa de um método eficiente. E um método eficiente vai fazer com que você tenha confiança nele. E quando você tem confiança no método eficiente, você começa a ter menos ansiedade, você começa a ter menos nervosismo. Por quê? Porque ainda que você faça operações que vão dar prejuízo, você confia no método que ele vai buscar lá e vai te entregar dinheiro, vai entregar lucro para você. Então isso é bem importante e bem interessante. Por que é difícil? Qual que é o problema aqui? O problema é que para você achar um método eficiente ou desenvolver um método eficiente é algo bem difícil, bem difícil. Porque o mercado está saturado, né? Ele está completamente saturado de treinamentos, de mentores, de pessoas que vão dar cursos, ensinar determinadas coisas que não tem realmente um método eficiente. Então ele não vai passar um método eficiente, ele vai passar uma estratégia, vai passar o estudo da técnica, né? Seja análise técnica, tape read, ou mesmo valuation, todos esses tipos de possibilidade de análise dentro do mercado, mas não tem um método eficiente, aí fica bem difícil de você achar, né? É uma agulha no palheiro ali que você tem que procurar, muito provavelmente não acha, e desenvolver leva-se bastante tempo, né? Bastante tempo mesmo. E para levar bastante tempo de você desenvolver, você tem duas situações distintas. Uma, você teve uma sorte, né, de começar já encaminhado legal no método, né, numa forma com que você opera, você olhou para um ponto de vista e acertou. Então, te dá mais tempo para você desenvolver melhor o método. Segunda, é você ter suporte suficiente para ter um longo caminho no mercado, ainda que você não tenha lucro, né? Então, nessas duas situações, você acaba
conseguindo desenvolver o método eficiente, tá? Mas é bastante complicado e é bem improvável que aconteça. Vamos para a segunda, que é o processamento de muita informação de grande velocidade. E aqui, lembra que eu falei, né? O problema é o processamento de muita informação. O problema é a velocidade que você faz isso. Então, qual que é a solução? É se concentrar em informações de qualidade. É olhar, né, focar, ao invés de ficar olhando tudo que acontece, você dá olha para um escopo para a qualidade, né, uma informação de qualidade. Eu, por exemplo, tenho, né, desenvolver um servidor da Discord que eu faço, né, equalização dessas informações de qualidade, focando em realmente entregar informações, né, ou processar informações que são bem direcionadas, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma equalização legal de informação de qualidade, processamento com mais calma, com mais tranquilidade, focando naquilo que importa de verdade, né? Ou seja, diminui aquela quantidade de informações imensa e você foca exatamente em coisas que realmente são mais impactantes, né, do que o resto. Ou seja, ela tem nível de importância maior, ok? Então é isso que a gente pode fazer. Olhar para informações de maior qualidade e não processar todo esse tipo de informação, esse volume gigantesco numa velocidade gigantesca, certo? O terceiro, estrutura, aí é uma questão bem delicada para alguns, para outros é mais fácil e outros, nossa, tranquilo, né? Que é uma questão financeira. Às vezes você já tem uma estrutura financeira muito boa, né? Você tem de onde tirar uma renda e está tudo certo. Você pode tem tempo e tranquilidade para você poder operar e ir se ajustando sem que a ansiedade, né, e o psicológico venha tão à tona assim. Outros vão precisar, né, alinhar as suas finanças para dar esse tipo de suporte para você, uma certa tranquilidade, para que você opere com mais tranquilidade. E outras pessoas, e aqui não tem como não falar, é o time, né? Se você não tem como dar essa ajustada no financeiro, você não tem uma estrutura já muito boa formada, você não tem como mesmo, nem porque você tem, nem porque você não consegue ajustar nada, talvez não seja o time de você estar no mercado real, né? Talvez não seja o time. E aí você tem que entender que isso vai prejudicar você se você entrar agora, exatamente agora, no mercado real, certo? Mas o time não é motivo para simplesmente largar tudo. O time ele é só um período em que você não vai estar dentro do mercado real, né? Porque enquanto você tenta ajustar a sua vida para que você possa conseguir ajustar o seu financeiro, você pode estudar e treinar e se desenvolvendo, né? Fazendo tudo ao mesmo tempo, até que o timing apareça e seja o timing de você entrar no mercado para operar ou fazer operações de day trade, né? Então, essas três situações, né? Elas são situações que são cotidianas aí para grande maioria dos traders e ela tem solução, são soluções que não são fáceis, né? Mesmo, e eu acredito que um dos fatores de que a grande maioria esmagadora das pessoas que começam a fazer day trade não continuam, né? Eu acho que aqui está um grande peso em relação a isso, que traz esse resultado complicado, né? Difícil de engolir, que é a grande maioria não conseguir. Então a gente tem esses motivos, né? E aqui é um peso grande, né? A questão do psicológico, não tem jeito, né? Essa ansiedade vai sair, vai surgir, vai impossibilitar você de fazer o gerenciamento de risco adequado, matemática contra, não vai ter como continuar. E as soluções para isso, né? Principalmente para essas três situações, que é quantidade, né? Sequências de resultados ruins, que aí estragam sua confiança,
o processamento de muito dado, de muita informação em velocidade muito grande e uma estrutura ruim, difícil não surgir, né, essa ansiedade grande e difícil você conseguir passar isso de uma forma simples, né? As soluções são complicadas, né? Primeiro, lembrando, método eficiente, que é difícil de se achar, difícil de desenvolver, uma informação de qualidade, né? Que às vezes é difícil de você encontrar mesmo, de você peneirar, e uma estrutura adequada, que às vezes você precisa ajustar um pouquinho sua vida para que você tenha essa estrutura adequada. Entendendo que talvez não seja o time agora, né? E você que tem, né, dá para fazer isso, tem que entender que tem que se ajustar, né, financeiramente. Talvez esse aqui seja bem mais fácil para quem já tem uma estrutura grande por trás. Aí é bem mais fácil, né? Então aqui, talvez nessa situação, esse sortudo, talvez seja bem mais fácil de resolver essa situação, né? O que não vai fazer ele escapar das outras duas anteriores, certo? Bom, é isso. Não esquece de dar o like aqui, né? Continua acompanhando o canal que eu vou trazendo bastante informação aqui, mostrando para você situações que você vai enfrentar e situações principalmente, soluções na verdade, que não são soluções milaborantes, mágicas, que não pertencem ao mundo real. Eu vou trazer aqui exatamente aquilo que você precisa, aquilo que de fato vai resolver o problema e vai ajudar você a escalar os muros que vão aparecendo no caminho do trader, que são muros altos, mas com essas informações você já está mais preparado para tentar fazer alguma coisa a respeito e manter seu sonho de viver de trading, né? E como eu disse, não vou apresentar soluções mirabolantes, mas que existe solução, existe, tá bom? É isso, fica com Deus, até a próxima.